A FAPESP e a Cielo são muito mais eficientes. Pelo Sistema de Acesso a Informações do Estado de São Paulo, entrei como cidadão e pedi quanto que a FAPESP dava para dar, financiava a Cielo. Em tempo recorde, 10 dias mais ou menos, recebi essa informação. Desenvolvimento e operação da coleção Cielo Brasil para o período de agosto de 2013 a julho de 2016, informamos que o montante concedido foi de R$19.609.000 a ser utilizado a vigência do referido processo. Ou seja, a Cielo dispõe apenas da FAPESP de um pouco acima de R$6 milhões por ano, que é mais ou menos 500 mil por mês, que deixa essas cifras nossas realmente relativizadas, né? Ou seja, a verba, para ter Cielo, absorve uma verba que este ano é idêntica à verba destinada a todas as revistas da sua coleção dentro do CNPq, do meu cálculo. Eu contei 320 revistas na Cielo. No ano que vem, com a saída da CAPES, a situação é diferente, porque a Cielo terá 2 vezes mais que todas as revistas juntas. A redução pela metade da verba de 2015 vai criar sérios problemas, não apenas para as revistas das ciências sociais, porque as verbas dos programas de pós-graduação também foram reduzidas. Quer dizer que aquela fonte também vai ser cara. Bom, nós temos, para terminar, não para terminar, não, desculpa. A sensação que eu tenho é que a situação veio acontecendo sem se pensar muito sobre o sistema como um todo. Essa é a minha sensação, não é? E que se as verbas das revistas ficam reduzidas cada vez mais, e se a Cielo consegue ainda seu financiamento via FAPESP, podemos ter uma situação de um ônibus de última geração, mas com seus passageiros morrendo de inanição. E para concluir mesmo, imagino que haja possibilidade de ação de curto, médio e longos prazos. Não posso simplesmente terminar sem dizer que eu penso que é possível que aconteça. No mais curto prazo, temos que pressionar a CAPES e procurar outras fontes de financiamento, senão morremos mesmo na praia. Também no curto prazo, devemos pensar em como iniciar uma relação direta entre editores, sempre que, bom, temos um representante, mas isso pode ser alargado, e sobretudo na Cielo. Como diz, o comitê consultivo não é um fórum adequado para esse tipo de discussão mais fina. E no médio e longo prazo, queria poder pensar mais sobre as consequências dos avanços tecnológicos. Quando coloco no Google a palavra Vibrant, aparece a nossa revista primeiro na lista. Isso sem apoio de ninguém, né? Eu tenho depoimentos de autores que receberam, isso é comovente, que receberam convites para participar com projetos no exterior, simplesmente porque alguém colocou na Pedofilia Brasil, ou Pedofilia Brasil, e aparece lá em Chrome, por exemplo. E aí, ou seja, já sem nada, sem indexação, nada, isso vai acontecendo. E há um movimento no mundo em geral, extremamente, que duvida muito da propriedade de continuar baseando todas as nossas avaliações demasiadamente em fatores de impacto, etc. Vocês sabem disso. Haverá sempre segmentações, hierarquizações entre os autores, as escolas, as revistas, é inevitável. Mas a criação de sistemas formais de hierarquização das revistas, sobretudo quando esta é monopolizada por uma instituição, pode ser questionado, eu penso. Pois só aguça o efeito de São Mateus, do Robert King Merton, a quem será dado e cada vez mais. Vocês lembram que o Robert King Merton também teorizou sobre a profecia que se cumpre, que também é um processo análogo parecido. Pode ser, no futuro, longo prazo,
que todo o processo de disseminação do conhecimento se transforma de tal jeito que as próprias revistas, falei com o Charles ontem, que me deu coragem de falar isso, que as próprias revistas, da maneira que existem hoje, talvez se tornem outra coisa ou simplesmente desaparecem no futuro. É isso, obrigado. Muito obrigado. E passo a palavra para o Grêmio. Bom dia a todas, a todos. Eu queria agradecer o convite do Adrian, da diretoria da Box, para participar dessa mesa tão importante, né? Parece que quase sempre quando falamos de revistas, falamos entre editores, quando na verdade boa parte dos problemas que hoje enfrentam as revistas, eles transcendem de fato a questão dos editores em si. É algo que está envolvendo toda a comunidade acadêmica, as avaliações dos programas de pós-graduação e nos afeta a todos. Eu acho que essa discussão mais geral, mais abrangente é de fato fundamental, né? Eu só queria localizar minha fala antes de iniciar, né? Não como, obviamente, como um depoimento e uma análise pessoal, mas também fruto de um acúmulo coletivo de vários fóruns de editores, da própria SBS, de outros espaços no Brasil e fora, né? Onde nós temos tentado, junto com a NET, com outros colegas editores, aprofundar na delineação desse cenário que tem se aberto, dos atores, das políticas concretas que importam a todas as revistas, independente do seu perfil. E, de fato, eu acho que a própria proposta da mesa e as falas do Peter e da Anete, né, demonstram que vivemos um momento muito delicado, um momento muito importante, né, um tempo de profunda reconfiguração do mercado editorial, da divulgação científica, do papel dos periódicos e das revistas especializadas no Brasil e no mundo. Há alguns elementos que, obviamente, são mais conjunturais, outros são persistentes, são estruturais, convivem no nosso dia a dia das instituições, das revistas. E dentro desse cenário existem atores, como a Anete mencionou, muito diversos, que disputam de fato as visões, os espaços e as políticas concretas que estão associadas à divulgação científica. Então minha fala vai ser complementar à fala do Peter e da Anete. Eles trouxeram bastantes dados, né? Eu vou fazer uma fala um pouco mais interpretativa de alguma maneira desse cenário, tentando não só descrever esses atores e essas políticas que importam para os periódicos especificamente de ciências sociais no Brasil hoje, mas também tentar, de alguma maneira, trazer elementos de reflexão para o nosso debate e para eu acho, uma ação também mais coordenada, mais coletiva entre as revistas e os editores, né? Antes disso, né, me parece que é importante remarcar ou ressaltar, né, que existem dentro do cenário atual algumas contradições, algumas ambivalências muito fortes, né? A primeira ambivalência, eu acho que já foi ressaltada pela Anete, é a ambivalência marcada pelo fato de que os periódicos são cada vez mais relevantes, né, tendo em vista que eles se converteram mesmo um dos elos mais importantes da avaliação da pós-graduação no Brasil, mas, por outro lado, são cada vez menos reconhecidos. Esse paradoxo, né, ele é visto, ele é fácil, né, de ser visualizado pela escassa valorização institucional que é dada aos editores, pelo precário, insuficiente, intermitente financiamento público das revistas, e precisa, me parece, de alguma maneira ser discutido. A segunda contradição está associada a uma questão que me parece envolve mais o debate intelectual. Por um lado, assistimos no Brasil nas últimas décadas uma maior profissionalização, institucionalização das ciências sociais. A Ampox é central, tem um papel fundamental nisso. Isso tem consequências obviamente positivas para o grau de especialização, de aprofundamento, no conhecimento de vários temas, de várias sub-áreas. Mas, por outro lado, me parece que nós vivemos uma menor integração intelectual, que é visível numa maior segmentação das agendas de pesquisa, na dificuldade de gerar um circuito intelectual que alimente temas comuns, polêmicas, interações sistemáticas que são veiculadas nas próprias revistas. Porque se um dos objetivos fundamentais das revistas é justamente, né, pensar que
O que é produzido em termos de reflexão, de pesquisas, deve circular, deve ser debatido, deve, de alguma maneira, né, retroalimentar novos debates. Nossa capacidade, me parece, de exposição tem sido limitada também nesse sentido. E, finalmente, um terceiro elemento, né, que me parece mais dramático no sentido que afeta as vidas de cada um de nós, que é um elemento também paradoxal, ambivalente, né, da convivência entre, por um lado, uma pressão cada vez maior para publicar muito, rápido, sem discutir muitas vezes os sentidos desse conhecimento que é produzido, né? Para que publicamos? Onde publicamos? A priori não deveria ser decidido simplesmente pelo qualis de uma revista, mas sim pelo que queremos contribuir e qual é a linha editorial de uma revista, por exemplo, que contribui para esse debate, né? Mas essa pressão e essa caráter, às vezes, acrítico dos sentidos do conhecimento produzido, ele convive, ao mesmo tempo, dentro do campo intelectual contemporâneo, com um questionamento epistemológico bastante forte sobre as formas de produção e de circulação do conhecimento nas ciências sociais contemporâneas, né? Teorias pós-coloniais, feministas, entre outras, têm discutido isso e colocado essa questão como algo fundamental. Então, parece que esse cenário ele traz consequências importantes para a divulgação, para a avaliação científica. Não podemos pensar as revistas simplesmente através de critérios, de elementos técnicos. As revistas deveriam ser pensadas de maneiras mais globais, mais abrangentes, dentro do nosso campo intelectual, né? E, nesse sentido, obviamente, não podemos desconsiderar alguns dados concretos, como os que Peter e a Annette trouxeram aqui hoje, né? Mas também tentar interpretar esses dados e pensar o que eles nos revelam. Nós temos no Brasil hoje os dados do gráfico anterior que a Annette mostrou, do CNPq, do financiamento das revistas do CNPq e da CAPES. É expressivo nesse sentido. Nós tivemos um aumento muito grande das revistas de ciências sociais no Brasil na última década, né? Muito grande. Isso não é simplesmente uma questão quantitativa, isso significa que cada departamento, quase todo o programa de pós-graduação, tem construído suas próprias revistas. Isso está relacionado, obviamente, ao sistema de avaliação, né? Em vez, por exemplo, de construirmos projetos editoriais coletivos interinstitucionais, revistas que não sejam simplesmente revistas genéricas, mas revistas temáticas, por exemplo. O próprio aprofundamento da nossa ciências sociais permitiria isso, por exemplo. Por outro lado, nós temos, como o Charles Peçanha tem discutido também em algumas das suas intervenções nos últimos anos, artigos que são destinados principalmente à audiência local, né, que são publicados principalmente em português, que são preferencialmente nas ciências sociais, eu estou falando, publicado em livros e não em artigos, e possuem, em geral, um baixo fator de impacto. Isso tem mudado paulatinamente, mas não podemos deixar de lado esses cenários, essas tensões, essas contradições na hora de avaliar algumas saídas políticas, intelectuais para o debate da divulgação científica no Brasil. Eu vou tentar agora, então, estruturar minha fala em dois eixos, discutir dois eixos. O primeiro associado aos atores, essas disputas em torno às revistas de ciências sociais e a política científica no Brasil, e por outro lado, no segundo momento, para concluir, tentar, de alguma maneira, delinear algumas reflexões associadas a políticas concretas que têm sido discutidas e possíveis alternativas a isso dentro do cenário que vivemos. Começando então pelos atores, me parece importante pensar também os atores de uma maneira mais abrangente, mais geral. Porque muitas vezes, quando falamos de revistas científicas, de editoração, de divulgação científica, nos restringimos aos atores mais internos, digamos assim, né? Aos editores, à própria lógica da avaliação das revistas, etc. Mas existem muitos interesses, muitos atores, uma disputa mais grande, maior, perdão, isso aí, às vezes o portunhol me trai, né, ainda, mas que tem que ser discutidos, né? Por isso que eu gostaria de começar com o primeiro ator, que me parece fundamental, que são as grandes editoras, os grandes publishers, né? Esse é um ator de grande peso nas ciências sociais no mundo hoje, porque há uma tendência a uma maior mercantilização de boa parte das revistas, né?
Isso se expressa, além de mais, num oligopólio e numa concentração muito forte de poucas grandes empresas como Springer, Elsevier, Taylor & Francis, Sage, né, que controlam boa parte das revistas no mundo hoje, né, controlam o mercado editorial. E falar de mercado editorial, essa noção de mercado editorial, já diz muito sobre quais são também, né, as visões que estão por trás desses grandes atores. Em geral, é um discurso que, por um lado, apela a uma maior profissionalização, a uma maior capacidade de divulgação do que é produzido nos periódicos, né? E isso, para essas grandes corpos, seria algo muito positivo, porque você profissionaliza as revistas, você divulga melhor os periódicos, mas, por outro lado, eles se regem por elementos e por critérios estritamente comerciais e mercantis. Os autores, em geral, têm que pagar taxas de processamento de artigos, ou seja, você tem que pagar para publicar, né? Os autores, além disso, se veem, de alguma maneira, reféns de toda uma lógica que é construída por essas próprias, né, grandes empresas editoriais, que também têm seus indexadores, constroem seus próprios indexadores para medir a qualidade dos artigos que elas mesmas publicam, né? E nesse sentido, outro elemento que me parece relevante problematizar é como esse domínio dos grandes grupos econômicos, ele não gera simplesmente um oligopólio das revistas de ciências sociais, mas que é muito concentrado, obviamente, todos sabemos, no mundo anglo-saxão, mas gera também uma visão pretensamente universal que acaba impondo critérios, visões, posições e acabam por reforçar o que minha colega Fernanda Beigel tem denominado dependência acadêmica. Nós temos que pensar a posição das revistas de ciências sociais no Brasil dentro de uma geopolítica de conhecimento. Esse é um elemento central. Não podemos pensar que a internacionalização se dá de forma simétrica, porque isso não é verdade. Nós temos uma simetria muito grande em termos sistêmicos, em termos de geopolítica do conhecimento, em termos de produção, de difusão e de circulação do conhecimento em ciências sociais. E isso é um elemento fundamental para pensar os critérios de internacionalização, né? Não podemos fazer uma internacionalização cega que se resuma, obviamente, a publicar em inglês. Trata-se, então, de um jogo assimétrico, onde as editoras, por exemplo, de livros de médio porte, de pequeno porte, e revistas, não necessariamente se encaixam nessa mesma lógica, né? E tem tido uma dificuldade enorme para sobreviver nos últimos anos. As próprias editoras universitárias, editoras de livros em ciências sociais, que no Brasil jogaram um papel central, né, no debate intelectual nos anos 70, nos anos 80, hoje também tem se convertido a uma linha mais mercantil, e essas mesmas publishers internacionais têm hoje comprado de forma sistemática boa parte de nossas editoras. Isso é outro dado relevante. Se abriu nos últimos anos essa cota de mercado para as editoras internacionais, que têm comprado boa parte das principais editoras brasileiras. Como eu dizia, existe um segundo ator, vou passar mais rápido nisso, que são os indexadores, quase todos conhecemos eles, os indexadores internacionais, regionais, nacionais. Alguns estão vinculados a esses grandes grupos, né? Como o caso do Scopus, produzido pela própria Elsevier, né? O que gera certo círculo vicioso, né? Mas é interessante pensar que os indexadores são diversos e existem dentro dos sistemas mundiais de avaliação científica algumas bases de dados, alguns indexadores mais mainstreaming, né? Que são hegemônicos nas ciências exatas, nas ciências naturais, como o ISE, Thomson Reuters. Existem outros, né, próprios Scopus que se encaixariam aí, mas existem também indexadores alternativos que se preocupam, né, numa aproximação maior com as realidades locais, nacionais, regionais. Aqui é onde, de alguma maneira, entra o papel do Cielo, do Redalic, do Latindex, né, e de outros indexadores que eu vou mencionar um pouco mais adiante, já no sentido de pensar as políticas. Um terceiro ator fundamental que está vinculado ao mundo das revistas de ciências sociais no Brasil são as agências públicas de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Infelizmente, os principais atores públicos nessa área ainda não possuem, no caso do Brasil, uma política estratégica, né, de médio e longo prazo que permita apoiar e fortalecer a editoração científica.
Eu acho que esse é um déficit muito grande. Os editais são anuais, o que é um problema para a constância e para a permanência, para a sobrevivência das revistas. A lógica de estruturação da própria política científica, de divulgação científica, é muito curto-prazista sempre, e eu acho que nós precisamos debater, de fato, elementos de longo prazo mais estratégicos para pressionar o CNPq, a CAPES, no intuito de reconhecer, né, essa centralidade que as revistas têm hoje dentro dos censos da divulgação científica, mas também as particularidades e as especificidades das revistas de ciências sociais dentro desse quadro. Boa parte dos critérios assumidos pela CAPES, por exemplo, estão em sintonia com essas exigências internacionais do mercado. Alguns dos critérios do Cielo também. Precisamos discutir isso no que se refere à internacionalização, precisamos discutir também os próprios critérios do Qualis, muitas vezes confusos, como se notou na última avaliação. Mas, ao mesmo tempo, essas agências podem ser pressionadas também regionalmente. Peter mencionava o exemplo da FAPERJ, né, da FAPESP, as próprias universidades, né? Temos que descentralizar também, de alguma maneira, a busca de recursos e pressionar esses diversos atores, não só o CNPq e CAPES, mas também as FAPES, também as próprias universidades, né? Para que, de alguma maneira, se unam de forma mais estratégica a esse circuito da divulgação científica. Por outro lado, estamos os editores. No meio de muitos tiroteios, no meio de várias dessas tensões, temos que cuidar da integridade das revistas, fazendo diversos tipos de mediações internas e externas, assumimos funções cumulativas, pouco reconhecimento institucional, pouca formação de boa parte dos editores, que têm, em geral, condições muito pouco profissionais no Brasil de atuação. Isso é uma questão grave, né? Precisaríamos também pensar nesse sentido em políticas concretas de formação profissional dos editores. Por exemplo, uma experiência recente no IESP que temos feito com a revista Dados é formar os próprios alunos que têm interesse na questão editorial, que façam uma espécie de estágio junto a Dados para poder, de alguma maneira, ganhar experiência, né, editorial, etc. Por outro lado, nós temos um outro ator, que é a comunidade científica. Claro que é muito difícil delimitar ou definir o sentido disso, né, do que seria, inclusive, se existe uma comunidade científica. Mas nós não podemos entender as revistas se não entendermos, examinarmos esse campo amplo dos intelectuais, dos cientistas, suas relações, suas instituições, como se avalia e como se produz conhecimento, mas também como criticamos e reproduzimos isso, né? Nesse sentido, me parece chave, né, também que haja, como a Anete disse, um maior reconhecimento aos pareceristas, um maior reconhecimento a todo de uma comunidade científica que contribui, em geral, né, com as revistas, mas com um pouco reconhecimento também, assim como os editores. E, finalmente, gostaria de ressaltar um último ator que me parece às vezes esquecido, mas que merece ao menos alguma palavra, que são o que eu estou denominando aqui de uma maneira muito geral como atores contestatários, né? Esses atores contestatários são muitos, são diversos, eles são internos e externos ao mundo da divulgação científica, mas o que une esses atores é a defesa do conhecimento como um bem comum. Esse ponto central que a Anete ressaltou aqui, ele é crítico com a mercantilização do conhecimento, com essa visão crescentemente mercantil da editoração e das revistas científicas, e tem criticado muito a própria produção do conhecimento como a publicação, parece ser hoje, mas um fim em si mesmo e não um meio para veicular os resultados da pesquisa. Isso é grave quando as pressões não param de crescer, né? E o sentido, como disse antes, das publicações acabam se mudando. Dentro das demandas, das pautas desses atores contestatários, existe uma defesa intransigente do acesso aberto, do Open Access. Existe também movimentos de software livre, de cultura livre, que resistem a algumas das grandes patentes de propriedade intelectual. Existem tentativas de criação de indexadores alternativos.
existe, enfim, também uma tentativa de sair de um circuito hegemônico dominados pelos critérios dos países centrais, dominados pelos critérios das ciências exatas, às vezes fechado, elitista e mercantilista, que entende as revistas como um negócio e não como um bem comum. Apesar de todo esse cenário, né, ou justamente por todo esse complexo cenário, me parece que a relação, não vou ter muito tempo de falar nisso, né, mas me parece esse um elemento central, as relações que se produzem entre esses atores, né, elas são bastante ambivalentes. Né? Às vezes parece que pode haver, né, algum alinhamento, né, das agências aos grandes publishers. Isso, de fato, há movimentos nessa direção, por exemplo, tem havido no caso da CAPES. Do Cielo é uma posição mais ambígua, porque em algum momento pode parecer que os critérios, a tentativa de pensar critérios comuns para as revistas, no caso do Cielo, também seja uma adesão, né, aos critérios impostos e hegemônicos na editoração científica a nível internacional, mas, por exemplo, o Cielo se demarca muito disso ao defender o acesso aberto. Né? É muito criticado fora do Brasil, fora da América Latina, e às vezes, né, como nessas polêmicas mais recentes, que eu acho que vocês devem ter acompanhado, né, um artigo que se publicou num blog chamando o Cielo de Publicação Favela, ou algo pelo estilo, né, tentam desprestigiar, né, o Cielo, mas desprestigiam o Cielo também porque há um interesse mercantil profundo por trás dessas mesmas empresas que querem avançar no Brasil. Por quê? Porque dentro desse movimento global, acontece que boa parte das universidades do centro estão querendo sair desse sistema. Né? Estão tentando migrar para o Open Access. Enquanto elas tentam migrar para o Open Access, o capital e esses interesses começam também a migrar para outras regiões do mundo. E tem um interesse especial no Brasil e em outros países da América Latina, alguns dos quais já têm uma penetração profunda, como é o caso do Chile. Então, diante desse cenário, me parece que temos que ser cautos, analisar bem as relações e as correlações de forças entre esses atores e pensar as perspectivas e os desafios das nossas políticas. Eu gostaria só de comentar alguns desses desafios ou de políticas concretas que podem nos ajudar ao debate, né, nesse sentido. Vou passar aqui uma parte e direto ao ponto mais propositivo. Né? O primeiro elemento que me parece absolutamente central é como toda essa lógica de gerar critérios que tentem medir a qualidade dos artigos das revistas acabam por ser critérios muitas vezes homogeneizantes, né, dos projetos editoriais, das revistas, de suas especificidades. Isso deve ser lido também com cautela, porque, por um lado, é importante pensarmos critérios de qualidade, pensar critérios quantitativos e qualitativos, né, que possam balizar nossas avaliações, que possam, de alguma maneira, balizar, né, e estruturar a editoração científica e a qualidade das revistas. Mas, por outro lado, nós não podemos exigir de todas as revistas absolutamente a mesma coisa, né? E isso me parece grave no sentido de uma tendência à homogeneização, por exemplo, no caso da internacionalização. Se eu publico, por exemplo, na Dados, um artigo de uma pesquisadora portuguesa, isso não é internacionalização porque o artigo foi escrito em português. Se eu escrevo para o Cielo, se eu publico artigos em espanhol, isso é internacionalização, mas não troco. Né? Quando, por exemplo, na Dados, nós temos recebido uma grande quantidade de artigos da América Latina, de Espanha e Portugal, e gera-se aí um espaço geoestratégico de internacionalização que tem a ver com o mundo ibérico. Né? Porque eu vou publicar em inglês? Posso até publicar em inglês quando receber um artigo bom, um artigo que tem a ver com o nosso debate, né? Mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Né? E, por outro lado, revistas como a Vibrant, como a Brazilian Political Science Review, como outras propostas editoriais, propostas concretas, que têm uma identidade, que têm um projeto editorial claro nesse sentido,
publicam em inglês, mas isso é ótimo no sentido de tentar internacionalizar a produção brasileira, no sentido de tentar se distinguir como projeto editorial. Me parece que uma face perversa dessa homogeneização é a perda de linhas editoriais próprias.